Olá, meus queridos, a paz, que Deus possa nos abençoar mais uma vez em mais um estudo, não é? Dando sequência nos estudos que temos dado. Hoje nós vamos falar sobre o alicerce da minha vida, ou o alicerce na minha vida, a base da minha vida. O que é que está como fundamento na minha vida, em todos os aspectos. Eu gostaria de fazer uma oração para que Deus nos abençoe de uma forma especial, amém? Pai querido, eu quero te suplicar agora que o teu Espírito Santo, que nos conduz à verdade, que nos fala somente a verdade, o Espírito da verdade, que ele venha nos mostrar como é que estamos caminhando e como é que devemos caminhar. O que é que realmente devemos fazer para que a nossa vida seja alicerçada num chão seguro e firme, que não venha fazer com que nós venhamos afundar e perder qualquer coisa na nossa vida. Nós te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Abençoa o nosso entendimento, abençoa a nossa alma, abençoa o nosso espírito, abençoa o nosso corpo, para que possamos receber essa ministração e ela ficar firme dentro de nós, de tal forma que possa produzir frutos dignos de arrependimento. Nós suplicamos a ti a tua bênção em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Conforme eu disse, nós vamos falar hoje sobre alicerce. O alicerce da minha vida, o alicerce da minha vida. Alicerce é base, é fundamento de uma casa ou prédio, não é? Que está sendo construído ou que já foi construído. É o fundamento, é o que vai segurar e sustentar a construção, o que foi construído enquanto ele existir. Então o alicerce é o sustento para toda a vida, de preferência. Nós vimos as ruínas em muitos lugares do mundo que estão de pé por causa de um bom alicerce, de algo que foi feito com muita segurança para durar séculos e séculos e séculos. É uma coisa impressionante como que o alicerce na nossa vida é algo fundamental para nós permanecermos firmes para sempre. Não é? Por isso, o alicerce não pode ser feito de qualquer jeito. A base da nossa vida não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser apenas por opinião de qualquer pessoa, mas por uma formação firme, concreta, abençoada, segura, que vai nos dar toda a capacidade de vivermos seguros para sempre. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27, nós estamos falando da nossa vida espiritual, da nossa vida moral, social, familiar, em todos os aspectos. E mais uma vez eu quero dizer, a base desse estudo está na palavra de Deus, porque eu creio na palavra de Deus. Então, a base do homem de Deus, da mulher de Deus, é a palavra de Deus. Você pode ter a base que você quiser, mas a minha é a palavra de Deus. E na palavra de Deus, no capítulo 7 de Mateus, do Evangelho de Mateus, no versículo 24 ao versículo de número 27, fala assim, Jesus diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre a rocha, o seu alicerce é a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com muito ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela foi construída e edificada sobre a rocha. Estão entendendo, queridos, como que a edificação e como que o fundamento é algo importante para nós? Agora, no versículo 26, versículos 26 e 27, ele diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu e desabou, sendo grande a sua ruína. Porque ela foi construída sobre a areia, ela não foi construída sobre a rocha. O que é que nos sustenta? É areia ou é rocha? É algo
firme ou é algo que ele é móvel e ele não é seguro e que não firma nada? Não é? Nós precisamos estar alicerçados na rocha. Nós precisamos ter como alicerce da nossa vida algo firme, forte, e nós vamos falar sobre isso, né? Em todas as áreas da nossa vida, todas elas. Tudo dependerá da base que construímos, da base que temos e contamos como o nosso alicerce, o nosso sustento, o nosso chão. Como é que estamos construindo ou já construímos o alicerce da nossa vida, de cada área da nossa vida? Por exemplo, eu já estou vou fazer 65 anos, então eu já construí muita coisa. Então eu já estou hoje desfrutando daquilo que eu construí. Então, como foi que eu construí? Como é que nós construímos? Como é que nós temos alicerçado a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, a nossa vida cristã, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, em todas as áreas, né? Porque para cada coisa que edificamos, precisamos de um alicerce firme, mas diferente, próprio para aquilo que estamos edificando. Eu acabei de falar, na vida profissional, no trabalho, no casamento, na paternidade, nos cargos, nos relacionamentos, negócios, etc. Para cada um desses é necessário um fundamento específico para aquilo, para que a base de sustento seja segura e não nos cause nenhum tipo de prejuízo. Eu quero crer que você esteja entendendo o que é que eu estou tentando falar com vocês. Meus irmãos, esse estudo é algo bem prático para a nossa vida. Eu não fico rodeando coisas. Eu vou falando direto no ponto, porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos de exercitar a palavra de Deus na nossa vida para que o nosso alicerce seja firme. Toda a nossa vida depende do nosso estado de espírito. Eu sempre falo isso. O nosso estado de espírito depende da nossa base, do nosso fundamento, do nosso alicerce, do nosso chão, onde pisamos, onde caminhamos, o que fazemos, o que estamos fazendo. A nossa vida, o nosso futuro depende disso, do alicerce que construímos ou que estamos construindo para a nossa vida. No mundo contemporâneo, alicerce é quando você vai construir uma casa, então você prepara o terreno, não é? Você aplana o terreno e aí você faz uma base toda de concreto que você desce para o fundo e você faz aquela base toda em volta e divide todos os cômodos de concreto, que é a base de concreto, que é o alicerce, não é mesmo? E nas laterais todas as laterais e esquinas é construído uma coluna que vem desde o alicerce até acima, até o telhado. Então, no nosso tempo contemporâneo, esse é o alicerce. Mas na época de Cristo e antes de Cristo, o alicerce ele era chamado diferente, não é? Ele era chamado de pedra de esquina, ele era chamado de pedra angular, ele era chamado de a pedra de sustentação, que é o alicerce, né? A primeira pedra a ser assentada quando iam começar alguma construção de alguma casa, de algum edifício, né? Essa pedra, ela era colocada na esquina, como são colocadas as colunas nas nossas construções contemporâneas, para formar um ângulo reto entre as duas paredes. Então, a pedra de esquina é desde a base, o fundamento, até o sustento que são as colunas. Então, essa é a base, esse é o alicerce, e a palavra de Deus fala isso. Vamos ver alguma coisa interessante sobre isso. O que nos sustenta ou nos faz cair
é o alicerce que construímos ou que estamos construindo para o nosso crescimento e desenvolvimento na nossa vida. Eu gostaria que nós lêssemos algumas passagens da Palavra de Deus. Vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Logo depois que os discípulos receberam o Espírito Santo e ficaram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo e receberam o poder, o dínamos do Espírito Santo na vida deles, e eles foram pregar e ministrar a palavra de Deus. E então eles entraram em conflito com o mundo da época. A religião da época era o judaísmo, e o governo era o governo do Império Romano. Então eles falavam que César era o Senhor, e o judaísmo só seguia as leis de Moisés, a Torá, não é mesmo? Aquilo que os profetas falaram. E eles estavam agora trazendo algo novo, algo diferente, que era através da pessoa de Jesus Cristo, o Messias, né? O Deus, o Emanuel, que veio até nós. Então, aí por causa disso começaram-se os conflitos, começaram-se as discussões por causa de forma de ver, de entender e de receber a Jesus ou não. Então, eles foram totalmente confrontados por causa disso. Vamos ver o que é que aconteceu no livro de Atos, no capítulo 3. A princípio, do versículo 1 ao 10, fala assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós, olha bem para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, levanta e anda. Olha que coisa maravilhosa. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, que ficava pedindo esmolas, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera, por causa do que havia acontecido com ele. Olha, então Pedro e João, quando chegaram, viram aquele homem pedindo esmola, e eles falaram: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta-te e anda, em nome de Jesus. E aquele homem levantou, andou e entrou dentro do templo, adorando o Senhor, e o povo ficou todo surpreso, porque todo mundo conhecia aquele homem coxo que vivia pedindo esmolas já há muitos anos naquele lugar. Vamos ver do versículo 11 ao 26. Diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, não é o coxo que foi curado, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome
fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie ele a Cristo que já vos foi designado Jesus. Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da ressurreição de todas as coisas, da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança de Deus, que Deus estabeleceu entre vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou principalmente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, aqui Pedro está pregando para aqueles religiosos, para aqueles judeus, e ele está dizendo: vocês sabem disso, vocês sabem da promessa de Deus, e é aquele a quem vocês falaram para que fosse condenado como se fosse um homicida e mandou que ele fosse crucificado, é esse que levantou esse homem e que curou esse homem. Agora, olha aqui, deixa eu ver, até o versículo 26. Ele fala no versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Vamos ver do capítulo 4 agora em diante o que é que aconteceu depois que Pedro e João curaram aquele moço em nome de Jesus Cristo, porque quem curou foi Jesus, não é mesmo? Em nome de Jesus eles curaram aquele coxo, e agora criou esse reboliço dentro da sinagoga, na presença de todos, e ele então anunciou Jesus e mostrando: aquele que vocês mandaram matar, aquele que vocês, rejeitaram, esse é o Filho do Deus Altíssimo. Aí olha o que aconteceu no capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Olha, eles pregaram.
eles falaram, eles mostraram a verdade. Deus os usou, o Espírito Santo de Deus os usou para que aquele homem fosse curado. Tantas coisas aconteceram, mas os principais dos sacerdotes, porque eles eram religiosos e eles não creram em Jesus como sendo ele o Messias, mandaram que prendesse Pedro e João, porque eles estavam falando a verdade e eles haviam curado um homem. Então estava criando um reboliço no meio da religião judaica, no meio do povo judaico, porque a religião predominante naquela época era o judaísmo, não é? Ela que estava mostrando e falava da pessoa de Deus. E agora vem os discípulos falando de Jesus Cristo. Vem Jesus e os seus discípulos. Vamos ver Atos capítulo 4, do versículo 5 ao 11. Fala assim: no dia seguinte, porque eles foram presos, né? Já era tarde, foram presos. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores. Lembra que eu falei da construção do alicerce? Ele está falando, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, o alicerce, a pedra fundamental de esquina que dá sustento às paredes. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eles não eram homens estudados, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Estão vendo? E mandando-o sair do sinédrio, consultavam-se entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, através deles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Aí começam então as pessoas a oprimirem aqueles que estão pregando, aqueles que estão falando a verdade. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não sendo achado como os castigar, ou tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eles falaram: nós não podemos bater neles, porque todo mundo viu o que aconteceu, viu o milagre do homem, por que nós vamos bater neles? Nós não podemos, que o povo vai revoltar. Versículo 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operavam essa cura milagrosa. Ele fala tinha mais de 40 anos, por quê? Porque senão eles iriam lá na família dele arrumar confusão com a família dele.
E o homem acima de 30 anos, ele era de maior e ele respondia por si mesmo pelos seus próprios atos. Então ninguém podia ir contra a família dele, porque os judeus sempre faziam isso, os sacerdotes faziam isso, os religiosos faziam isso, iam contra a família, ameaçavam a família para ver se intimidavam a pessoa que estava falando de Deus e de Jesus. Estão entendendo? Do versículo de número, vamos ver, 20, eu quero ver só o 17 e 21 nós já lemos. Isso mesmo, o 22 só o 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Agora, no capítulo 4, versículo 11, fala: este Jesus é pedra rejeitada por vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ele está falando como que um construtor pode rejeitar um alicerce. E ele está falando agora no mundo espiritual, como que vocês, construtores da fé, construtores das coisas de Deus, que falam das coisas de Deus, podem rejeitar esse alicerce que se chama Jesus, o Emanuel, o Filho de Deus. Porque Jesus é a pedra rejeitada. Jesus é a pedra angular. Não é? Até hoje ele é rejeitado. Você já viu que pode falar de tudo quanto é religião, pode falar de tudo quanto é santo, pode falar de tudo quanto é coisa, mas quando fala o nome de Jesus incomoda um grande número de pessoas. Porque ele é a pedra angular. Ele é a pedra rejeitada. E ele é que é a base, ele é que é o fundamento, não é? A pedra rejeitada, a base rejeitada, o alicerce rejeitado, o fundamento rejeitado é Jesus. É uma coisa impressionante. Você pode falar de religião, você pode falar de um monte de coisas, mas falou o nome de Jesus, cria-se uma confusão, um incômodo no coração, na mente, na vida de muitas pessoas, porque elas rejeitam Jesus como o alicerce da nossa vida. Estão entendendo? Davi, que era rei lá em Israel, ele já havia dito e falado sobre a pedra rejeitada. Olha o que ele fala no Salmo de número 118. Ele já profetizava sobre isso. No Salmo 118, no versículo de número 22, fala assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Davi já falava disso, porque ele sabia, ele tinha no Espírito a revelação daquele que viria para ser a base da nossa vida, o alicerce da nossa vida. Tanto que no versículo 23 ele fala assim: isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele é a pedra angular, mas ele é a pedra rejeitada pelos construtores, não é? Que Pedro e João falaram no Sinédrio. Pedro e João haviam falado: vocês rejeitaram essa pedra. Olha aí o que é que Pedro, lá na frente, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 6 a 8, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8, olha o que é que Pedro fala, né? Ele está escrevendo aos crentes da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, não é? No tempo do Império, no tempo em que o povo havia dispersado por causa da perseguição do Evangelho. Então ele escreveu em 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 a 8, fala assim: pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser principal pedra angular. Vocês estão entendendo? E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então Pedro, escrevendo nessa época da dispersão, ele fala: não se esqueçam disso, porque Jesus é a pedra angular.
Eles rejeitaram. Nós estamos sendo perseguidos por causa dele, mas ele é a pedra fundamental da nossa vida. Nós vimos que Davi falou, nós vimos agora Pedro falando aos crentes da dispersão, e nós vimos também que lá atrás, lá na época do Império Babilônico, Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, levou cativo para Jerusalém vários judeus, inclusive Daniel e os seus 3 amigos, não é? Misael, Ananias e Azarias, não é? Seus nomes foram trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles foram levados para a Babilônia, e lá na Babilônia, Nabucodonosor, que era um homem que não era um judeu, ele era um babilônico, não é? Ele era um homem que não cria em Deus. Ele teve um sonho com uma grande estátua, e essa grande estátua representava todas as nações, começando dele, do reino babilônico. E ele teve um sonho com essa estátua, e ele viu que lá no final da estátua, quando vem os pés que foram feitos por barro e ferro misturados, ele vê que veio uma pedra grande. Olha, vamos ver lá no livro do profeta Daniel, perdão, profeta Daniel, é tanta coisa, a cabeça da gente fica louca para falar tudo. No capítulo 2 do profeta Daniel, olha para vocês verem, Daniel, lá no reino babilônico, levado cativo. Agora Nabucodonosor tem esse sonho, e é Daniel que vai interpretar o sonho. Não é mesmo? Para ele. Então nós não vamos entrar nessa história agora, mas nós vimos que lá nesse período, ele viu a pedra, essa pedra angular. Davi viu a pedra, e os discípulos falam sobre a pedra. Olha que coisa interessante. No capítulo 2 do profeta Daniel, no versículos 34 e 35, fala assim: quando estavas olhando a estátua que ele viu, que Nabucodonosor viu no sonho dele, que ele ficou apavorado, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Porque essa pedra é Jesus, e Jesus foi lapidado e foi nascido sem auxílio de mãos humanas. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Olha, sem auxílio de mãos, essa pedra feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, todas as nações daquela época, todos os reis daquela época, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua, que acabou com todos os reinos daquela época, com todos os governos daquela época, esta pedra se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Essa pedra é Jesus, não é? Jesus é a nossa pedra fundamental, a nossa pedra de esquina, a nossa pedra angular, o nosso alicerce, a nossa base, o nosso sustentáculo, a nossa segurança, o nosso porto seguro. É Jesus. Ele é a pedra angular, porque Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é o verbo é a palavra é Deus. A palavra de Deus contém promessas e princípios, promessas para quem crê, princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa. Por isso que Jesus é o nosso alicerce, a nossa rocha firme, o nosso chão seguro. Jesus ficou 3 anos e meio convivendo com os discípulos, ensinando a eles e mostrando para eles, tanto de parte do ensinamento verbal quanto prático, ensinando para eles o que é a vida cristã, o que é uma vida com Deus, o que significa temer e servir a Deus. Por isso ele disse aos seus discípulos, quando ele, depois de morto, ele ressuscitou, antes dele retornar definitivamente para o Pai, ele encontrou com os discípulos e ele disse para os discípulos, lá em Mateus, vamos ver, Mateus capítulo de número 28, é um texto que nós já conhecemos e temos falado nele. Mateus capítulo 28, os versículos 19 e 20, fala assim:
Deixa eu ler do 18. Mateus 28, do versículo 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, ide, portanto, fazei discípulos, formai pessoas de todas as nações. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós precisamos ter um alicerce firme. Não é só de opinião, não é só de palpite, não é só de sentir, mas um alicerce firme. Por isso que Jesus ensinou, passou para eles, e agora Jesus falou com eles: agora o que eu passei para vocês, o que eu ensinei para vocês, eu quero que vocês ensinem a todas as pessoas e façam discípulos dessas pessoas, para que elas tenham base na vida delas, para que elas tenham um chão seguro, para que elas possam ter argumentos e conhecimento e uma experiência real com Deus, porque Jesus é a rocha firme. A fé faz toda a diferença na base da nossa vida, na vida de todos nós. A fé faz toda a diferença, porque tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito. Eu sempre falo isso. Independentemente de se você ter religião ou não, crer ou não, acreditar ou não, ler ou não Bíblia, seja lá o que for, o nosso estado de espírito, ele reflete e ele tem uma grande influência em tudo na nossa vida, inclusive na nossa vida profissional, sexual, em qualquer área. O nosso estado de espírito, ele vai nos alterar, ele vai fazer algo em nós. Agora, qual é a base do nosso estado de espírito? Quando, por alguma razão, a pessoa afirma que não tem fé, Deus vai contemplar, sabe o quê? A sinceridade dessa pessoa. E a partir da sinceridade, Deus vai começar a trabalhar com ela, até alcançá-la. Vocês estão entendendo? Porque a pior coisa que existe é uma pessoa não ter fé, não acreditar, mas também não ser honesta e nem sincera. Aí fica difícil. Mas a pessoa, ela não é obrigada a ter fé. Mas se ela não tem fé, mas ela é sincera, ela é honesta, Deus alcança o coração dessa pessoa através da sua honestidade, através da sua sinceridade. Sabe de uma coisa? O que nós não conseguimos falar, o Espírito Santo fala. Aonde nós não conseguimos chegar, o Espírito Santo chega. Com quem nós não conseguimos conversar, o Espírito Santo conversa. O que nós não conseguimos fazer, o Espírito Santo faz. Estão entendendo? Que coisa maravilhosa. Deus fala com todo mundo. Deus trata com todo mundo. Agora cabe a cada um ouvir ou não, aceitar ou rejeitar. Isso é uma decisão nossa, de cada um de nós, pessoal. A nossa fé precisa estar estabelecida na palavra de Deus. Cada pessoa tem a fé que quiser. Acredita no que quiser. Mas a partir do momento que ela acredita em alguma coisa, em alguma religião, em alguma situação, ela começa a seguir os fundamentos daquilo que ela crê. E os fundamentos daquele que diz que crê em Deus e que é cristão é a palavra de Deus, não é? Porque Jesus é o verbo vivo, não é? É a palavra que é a nossa regra e fonte de fé. A falta de ensinamento bíblico nos púlpitos e agora nas lives e online, somado à total falta de interesse da grande maioria de crentes em estudar e aprender os princípios para a vida contidos na Bíblia, a palavra de Deus, isso tem feito com que os crentes vivam mais movidos, levados por sentimentos e sensações do que pelo
conhecimento e entendimento da palavra de Deus, pela fé. Vocês estão entendendo? A falta de ensino e a falta de pessoas que têm interesse para serem ensinadas tem feito com que as pessoas vivam só de sentimentos, de sensações. Muitos avaliam e medem a vida cristã e o relacionamento com Deus pelo que sentem. A moda hoje é: não estou me sentindo bem. Talvez você já ouviu isso hoje, ou já falou isso hoje. Não estou sentindo nada agora. Não sei por que estou tão abafado, sem paz. Vocês já ouviram isso? Ou já falaram isso? Hoje nós estamos na moda do sentir. Vai ao culto, não estou sentindo nada. Não sei o que está acontecendo, não estou arrepiando hoje. Não estou tremendo hoje. Não estou chorando hoje. Ou seja, o sentimento está acima de tudo o que tem aprendido ou recebido como ensino na palavra de Deus. Eu quero que você entenda isso e preste bastante atenção nisso. Você já ouviu alguém dizer, ou você mesmo já disse alguma vez: sinto que estou esfriando na fé? Meus irmãos, isso é tão ridículo. Sinto que estou, às vezes, um crente velho. Velho mesmo. Não é velho, não é velho. Sinto que estou esfriando na fé, perdendo o interesse de ir ao culto. Que é isso? De orar, de ler a Bíblia. Vocês já ouviram isso? Quando não temos uma boa formação de vida com Deus, fundamentada nos princípios da palavra de Deus na Bíblia, somos guiados por sentimentos pessoais, cheios de manias, de momos pessoais, de autocompaixão, de comiseração, pena dos outros, fica com dó de todo mundo, de dúvidas, de questionamentos e um monte de bobagens que só nos perturbam e tiram a nossa paz. Não estou sentindo. Não estou com vontade de ouvir o estudo. Não estou afim. Não estou afim. Isto por causa do analfabetismo bíblico. Existem crentes que fazem discípulos para eles e não para Deus, para Jesus. Aí fica aquele monte de gente cheia de mania, aquele monte de crente chato. Chato mesmo, é isso mesmo. Um monte de crente chato, bobo, cheio de bobagem, cheio de mania. É só me sinto, eu deixei de sentir. Eu sou professor de piano. Tem muito tempo que eu não dou aula, mas eu sou professor de piano. Dei aula há muitos anos. Ai, Senhor, o pior aluno é aquele que já aprendeu sozinho e que já desenvolveu sozinho todas as manias e erros e não entra na prática de jeito nenhum. Na prática que eu digo na técnica que precisa ser usada. Porque um bom pianista, você vê até como que ele senta no banco do piano. A sua coluna, a sua postura, tudo vê. Agora, qualquer um toca. Então, a pior coisa que tem é quando você senta e a pessoa quer te ensinar, você quer ensinar aquela pessoa, ela quer aprender um clássico, mas ela não tem a maior dificuldade, porque ela não tem técnica nenhuma, e ela não quer se submeter às técnicas, porque ela vai ter que esquecer o que ela aprendeu e começar tudo de novo. A mesma coisa acontece na vida cristã. A pior coisa que tem é você tentar formar um crente entupido de manias, cheio de coisas que não são da palavra de Deus, cheios de sentimentos, não é? Tentar disciplinar e formar o caráter firme da fé de uma pessoa, de crentes que foram treinados e ensinados mais com sensações e sentimentos do que com os princípios da palavra de Deus. É tão difícil. É tão difícil. Você está sentindo?
O que você está sentindo agora? Você sentiu? Não sentiu? Hebreus capítulo 10, versículo 38, está escrito assim: o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. O meu justo viverá pela fé. Não é se sentiu, se deixou de sentir, se viu, se não viu. Não. É se ele crer, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, sentindo ou não, ele crê. Se ele viu ou não, ele crê. Vocês já perceberam que tem um grupo de crentes que só ensinam e incentivam experiências que envolvem sentimentos, exemplos figurativos e ficam sempre encantados, impressionados com determinadas experiências? Mas, preste atenção nisso aqui. Mas, quando surge uma prova, uma dificuldade, uma barreira, uma luta, inicia-se imediatamente os questionamentos sobre Deus, suas promessas, seus cuidados, sua proteção, sua provisão, e começam com orações arrogantes como: eu estou reivindicando do Senhor. Que estupidez, que arrogância, que coisa mais ridícula, meus irmãos. Que coisa mais ridícula, sabe? Esse é o motivo de tantos escândalos e aberrações no meio dos crentes do povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. A maioria, não estou dizendo todos, você está entendendo? Você aí que é crítico demais. A maioria, não todos, mas a maioria, eu falo isso com segurança, prefere sentir arrepios, tremores, revelação, visão, sonhos, interpretações, do que um ensino sobre fé e viver pela fé. Quem só sabe viver de sentimentos não consegue entender e muito menos viver isso aqui. Olha aqui, Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3. Quem só vive de sentimentos, eu não estou sentindo, eu preciso sentir, porque eu não vi, não consegue viver isso aqui, ó. Nunca, jamais. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ainda que não produza nada, que não tenha nada, eu continuarei confiando no Senhor. Vocês estão entendendo? E o outro, porque não arrepiou, não sentiu Deus. Deus não é para ser sentido, é para ser crido, acreditado. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos ver Jó, lá no livro de Jó, antes do livro de Salmos aí, no capítulo de número 19, versículos 25 a 27, Jó fala assim: porque eu sei, Jó estava no meio de uma grande luta, cheio de feridas, havia perdido seus filhos, seus bens, sua mulher, tudo. E ele fala: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu estou todo ferido, mas eu sei que o meu Redentor vive.
e a hora que o meu corpo estiver todo curado, eu verei o Senhor. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Que coisa linda. No meio de uma grande luta, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é fé. Isso é fé. Que coisa impressionante. Segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1. Que coisa maravilhosa. Olha aqui. Segundo Timóteo, capítulo 1. Versículo de número 12. Paulo escrevendo a Timóteo fala: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo, bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Passando por lutas. Quem vive de sentimento não quer nem ler isso aqui. E quando você lê, a pessoa fala, é porque não é você, sou eu. Vocês estão vendo? Vamos ver Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8. No versículo 18, ele fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tudo que eu estou passando, que estamos passando, não se compara jamais com a glória que está reservada para nós. Então, vamos passar, porque tem o tempo de glória esperando por nós. Vocês estão entendendo? Nós não vivemos por sentimento, nós vivemos por fé. Porque nós confiamos na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nos versículos de 11 a 13 fala assim. Paulo escrevendo aos Filipenses, versículo 11 a 13. Digo isto por causa da digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem conhece a palavra de Deus, tem uma experiência firme com Deus, aprende a viver em qualquer situação. Vocês estão entendendo? Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Estão entendendo, meus queridos? Fulano me humilhou. Fulano não me cumprimentou. O irmão ciclano não olhou para mim, não me ligou, não telefonou para mim. Ah, vai crescer. Vai amadurecer. Sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome também. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí que ele tudo pode. É se precisar passar por luta, por dificuldade, por fraqueza e por necessidade, ele passa por isso também. Porque ele tudo pode naquele que fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Vocês estão entendendo, meus queridos? Esse estudo aqui ele vai um pouquinho mais, mas não tem importância não. Não é o sentimento que avalia ou analisa quem é Deus para mim, para nós. Não é o sentimento, não é o que eu sinto, se eu sinto arrepio ou não, se eu tremi ou não, que avaliará Deus na minha vida, não é? Não é o sentimento que avalia ou analisa quem é Deus para nós,
mas o nosso conhecimento da palavra de Deus, das suas promessas, dos seus princípios, somados à nossa confiança nele, a nossa fé nele, porque o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Quando alguém diz, tenho sentido ultimamente que a minha fé está diminuindo. Sabe qual que é o diagnóstico dessa expressão sentindo? O diagnóstico é esse. Tenho tratado a minha fé como um sentimento e não como uma base, como um fundamento, como um alicerce, mas apenas como um sentimento e sensação. Só isso, mais nada. Porque a pessoa está baseada no que ela sente e não naquilo que ela crê, naquilo que Deus falou com ela. Sentimentos e sensação é emoção. Sentimentos e sensação é emoção. Toda emoção sem base, sem fundamento sólido, é vulnerável e sem equilíbrio, desregulado, porque não está firmado numa fé sólida na palavra de Deus. Quando sentimos, ou quando o sentimento ocupa mais espaço na nossa vida do que o conhecimento da palavra de Deus e a fé, não é fé, é apenas emoção. Quando o sentimento toma mais espaço na nossa vida do que o conhecimento da palavra de Deus, isso não é fé. Isso é só emoção, sem base, sem argumento lógico. Não é? Muitos aderiram à moda evangélica hoje. Porque eu sinto, porque eu estou sentindo, porque eu entrei aqui, eu senti algo, eu estou sentindo, eu sinto que tem gente aqui que está com problema, eu sinto que tem uma pessoa aqui que é de Deus, eu sinto, a moda agora é eu sinto, porque eu estou sentindo, ou porque não estou sentindo. Você vai fazer uma visita numa casa de uma pessoa e vai orar pela pessoa. Quando você ora, várias pessoas já falaram, quando o senhor entrou aqui, o senhor sentiu alguma coisa? Ou você ora, a pessoa fica esperando você acabar. Quando você acaba de orar, ela fala, o senhor sentiu alguma coisa na oração? O senhor viu alguma coisa? É o povo do eu sinto. Vocês estão entendendo, meus queridos? Vocês estão entendendo, meus queridos? Vocês estão entendendo, meus queridos? E muitos, quando vão visitar, ora, você está sentindo o quê? Você vai sentir alguma coisa na coluna. Você vai sentir... O que é isso, meus irmãos? O que é isso, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós, sabe? Porque, infelizmente, a maioria não está interessada em ensino, em conhecer e aprender princípios da palavra de Deus. A maioria quer sentir alguma coisa. É isso que quer. Pela falta de ensino, de conhecimento, muitos dizem, perdi a fé. Você já ouviu isso? Ou já teve a infelicidade de dizer isso? Perdi a fé. Meus irmãos, ninguém perde a fé verdadeira. Ninguém perde a fé verdadeira. A emoção faz isso, né? Perdem a emoção histérica, mas não a fé. Perde aquelas manias de sentir, mas não a fé. Ah, mas lá em 1 Timóteo, capítulo 2, está falando, lá no capítulo 2, versículo 1, nos últimos dias, o Espírito diz, em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 a 2, fala, sabe, porém, o Espírito diz expressamente isso, que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Não é perderam a fé, não. Eles tomaram uma decisão
consciente de não seguir mais. Isso é apostatar da fé. É uma atitude bem consciente, pensada, analisada, decidida e desejada. E aí a mente fica cauterizada. Mas quem tem fé verdadeira não perde a fé. Agora, quem vive só de emoção e de sentimento, para de sentir e de ter emoção por alguma decepção, e aí fala que perdeu a fé. Isso é ridículo. Isso é falta de conhecimento e entendimento. Quando temos uma experiência verdadeira com Deus, entregando nossa vida para Ele, recebendo Jesus como nosso Salvador, o que sentimos é um desejo muito grande de conhecer cada vez mais de Deus, estudando sempre com alegria e prazer a sua palavra. O verdadeiro servo de Deus não se limita a ler a Bíblia esporadicamente. O verdadeiro servo de Deus não se limita a ler a Bíblia só na hora que quer, de vez em quando, esporadicamente não. Um texto aqui, outro ali, um versículo ali, ou manda um versículo para mim, manda um versículo para eu ler. O verdadeiro servo de Deus tem sede de conhecer a Deus. E quanto mais ele lê a palavra de Deus, as Escrituras, e estuda a Bíblia, mais ainda ele quer ler e conhecer. Existem muitos crentes que só vivem a sensação de ser crentes quando estão em algum culto em que acontece algo diferente. E só leem mesmo um texto mais completo, com meditação, quando ouvem alguma pregação que lhes interessa, só. Alguns dizem, leia a Bíblia que você vai melhorar. Que é isso, meus irmãos? Ninguém lê a Bíblia para melhorar, não. Nós lemos a Bíblia para conhecer os planos e os propósitos de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós. Para isso nós lemos a Bíblia. Não é para melhorar, não. É lógico que se nós conhecemos, nós vamos melhorar. Não, eu estou triste, vai ler que você vai melhorar. Não, que isso? Que isso? Olha aqui, vamos ver aqui algumas coisas. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos não experimentam libertação porque não conhecem a verdade, que é a palavra de Deus. Só conhecem uns versículos ali, toma um melhoral infantil aqui, outro melhoral infantil ali, uma aspirina infantil ali. Não toma um sossega-leão, nem algo que sustenta, sabe? Mateus 22, 29, Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Estão nas igrejas, mas ainda são escravos do pecado, não foram libertos. Qual é o alicerce, a base, o fundamento, o sustento da nossa vida? Qual é realmente a base espiritual da nossa vida? Onde está a nossa confiança? Em quem? Em quê? Onde está firmado a nossa fé? Lá em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículos de 4 a 10, fala assim, 6 de 4 a 10. Estou em 2 Coríntios. Capítulo 6, de 4 a 10. Fala assim a palavra de Deus. Pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência,
nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos, nada tendo mas possuindo tudo. Leia de novo isso aí. Leia de novo isso aí. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 4 a 10. No capítulo 5, versículo 7, ele fala assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O justo viverá pela fé. Não é pelo que sinto, deixei de sentir. Vocês estão entendendo, queridos? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, nos versículos de 7 a 9, acho que nós lemos já, 2 Coríntios 4, 4 de 7 a 9, fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder sejam de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Entenderam, meus queridos? Em tudo somos atribulados. Então, nós não vivemos não é pelo que sentimos, não. Porque se você está atribulado, atribulado você está. Mas se você está atribulado por alguma razão e conhece os princípios da palavra de Deus, você terá fé. Você vai permanecer firme. Você não vai ficar, eu sinto, deixei de sentir, não. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí então é que eu estou forte. Ou seja, quando eu estou passando por uma luta e que eu vejo a minha limitação, aí é que eu vejo que nele eu sou forte e tudo posso naquele que me fortalece. O alicerce da nossa vida precisa ser o Senhor Jesus, o nosso Salvador, que é o verbo vivo, a palavra de Deus. Ele é o nosso Redentor, o nosso remidor, ele é o nosso libertador, ajudador, provedor, conselheiro, advogado, juiz, amigo. Ele é a razão do nosso viver, ele é tudo para nós. Quando nós olhamos lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, está escrito assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, conheço o coração. O coração é enganoso. Por isso que para de ficar vivendo de eu sinto, deixei de sentir, eu não senti, eu vi, eu tive visão, eu tive isso, eu tive aquilo. Não, o justo viverá pela fé. Come a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, que você entenderá o plano e o propósito de Deus para a sua vida, sentindo ou não. Nós não dependemos de sentir. Nós precisamos de crer. Provérbios 23, 26 fala assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Quando o nosso coração está nas mãos do Senhor, então o nosso sentimento é voltado para Ele. E se nós sentimos ou não,
nós sabemos que somos mais do que vencedores. Né? Vamos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor e sermos discipulados por alguém que nos ensine a palavra do Senhor. E não nos fique nos ensinando a viver por sentimentos, mas por conhecimento e por entendimento, para nós sabermos qual é a vontade de Deus para nós. Romanos capítulo 12, não é? Romanos capítulo 12, de 1 a 2 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós paramos com essas manias de eu sinto, ou eu não sinto, ou eu deixei de sentir, ou eu não estou sentindo. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, de cada um de nós, nos ajude a vivermos por fé. Amém? Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós.